Olá pessoal, este é mais um vídeo do canal Pensamento Radical e hoje vamos estar falando sobre tipos de conhecimento. O ser humano se diferencia de outros animais pela sua capacidade de conhecer. E ao longo da história, os seres humanos desenvolveram várias formas de conhecer, várias formas de lidar com conhecimento. Desenvolveram vários tipos de conhecimento. Podemos aqui levantar 4 formas de conhecer. A primeira delas é o senso comum, o conhecimento imediato e refletido, que pode ser lido como opinião ou pela história da filosofia enquanto doxa, ou seja, crença comum. É o tipo de conhecimento que não é fundamentado, que se encontra no dia a dia, mas que nunca sofreu críticas e processos elaborados de problematização. Um segundo tipo de conhecimento é o conhecimento mítico-religioso, ou seja, o conhecimento relacionado à fé, à crença, à religião e aos mitos. Este conhecimento normalmente é fundamentado no sobrenatural, no dogma, ou seja, em crenças inquestionáveis, não problematizáveis. Um terceiro tipo de conhecimento é a ciência, que trabalha com um método específico, um método científico, que se dá através de observação, questionamento, formulação de hipótese, realização de experimento, aceitação ou rejeição das hipóteses e conclusão. Um quarto tipo de conhecimento seria a filosofia. A filosofia se dá através da reflexão, é fundamentada na razão, no questionamento, na reflexão filosófica. É interessante aqui fazer algumas distinções. Por exemplo, entre religião e mito. Mito são narrativas sobrenaturais que têm como objetivo entender e explicar as coisas, a realidade. As religiões são sistemas socioculturais maiores, que incluem práticas rituais, códigos morais e cosmovisões que, normalmente, estão fundamentadas em mitos. Geralmente, essas cosmovisões estão fundamentadas no sobrenatural. São cosmogonias que apontam para elementos transcendentes, para além da razão, para além do intelecto, e sobrenaturais no sentido de estar para além do mundo físico. Mitos também são cosmogonias e teogonias. No entanto, um mito normalmente é parte da religião, que é algo maior, no sentido de também trabalhar com códigos morais que envolvem maneiras de agir, de se comportar, rituais relacionados a essas histórias sobrenaturais, sistemas políticos relacionados à própria religião, no sentido de sua organização interna. Também é importante distinguir filosofia e ciências. Muitas vezes, as pessoas entendem a filosofia enquanto uma ciência humana, e essa relação não é tão simples. A ciência trabalha com método científico, envolve experimentação, envolve prova. A filosofia trabalha com reflexão filosófica, trabalha com razão, trabalha com lógica, com dedução, mas se fundamenta em argumentos, não em experimentação. Portanto, filosofia e ciência não são a mesma coisa. Têm em comum a fundamentação racional. Mas o método da filosofia e da ciência são distintos. Por mais que existam áreas da filosofia que tentem aproximar a filosofia da ciência, refletir sobre os tipos de conhecimento é algo fundamental, por 2 motivos. Primeiramente, para entendermos que a ciência é importante para pensarmos um leque de fenômenos
próprios à ciência, para não sermos seduzidos pelo senso comum nesse mundo de tanta fake news, movimento anti-ciência e etc. A validade de um estudo científico, com certeza, não é a mesma que a da opinião, que da crença irrefletida sobre os assuntos que a ciência trata. Nesse sentido, a opinião é mesmo um descaminho, é uma doxa. E temos diversas provas de como essa confusão envolvendo a validação do conhecimento pode causar mal. Pensemos no discurso anti-vacina durante o período da pandemia, ou mesmo de negação da doença, do vírus e seus malefícios. E também as fake news que rolaram sobre tratamentos milagrosos sem comprovação científica alguma, que era apresentado por influencers e até mesmo por políticos. Agora, entender sobre tipos de conhecimento também é interessante num outro sentido, que é justamente entender que o ser humano se relaciona com o conhecimento de uma forma plural, de diversas formas, não só através da ciência. Quando pensamos isso, pensamos que existem diversas culturas com diversas religiões, com diversos saberes construídos há milhares de anos. Entendendo isso, entendendo que existem diversas formas para pensar o conhecimento, conseguimos ter uma mentalidade que não seja preconceituosa e que não seja equivocado no sentido de desvalorizar o pensamento do outro, a cultura do outro também. O senso comum é fundamental, pois o ser humano não pode, no seu dia a dia, revisar de uma maneira aprofundada e hiperfundamentada tudo aquilo que lhe cerca. Então, ele precisa ter em mãos algum conhecimento que permita a ele viver o dia a dia, o imediato. No entanto, um conhecimento mais aprofundado, mais fundamentado, é necessário. É necessário para irmos além do imediato e para alcançarmos saberes mais elaborados. Neste sentido, a ciência, a filosofia e mesmo o pensamento mítico-religioso nos traz muitas contribuições. Pensamento mítico-religioso é parte orgânica de nossas sociedades. Não podemos simplesmente negá-lo. No entanto, a ciência também nos trouxe muitas contribuições, permitindo o ser humano se desenvolver tal como ele se desenvolveu. Se hoje vivemos em uma sociedade hipertecnológica, onde o ser humano alcança o espaço, onde o ser humano cura diversos tipos de doença através da medicina, onde o ser humano produz vídeos para falar de diversos assuntos, como este aqui, é por conta da ciência. E para pensar questões radicais como o que é o belo, o que é a justiça, o que é a felicidade, temos a filosofia, que de certa forma se coloca como base para qualquer questionamento racionalizado. Se puder, curta esse vídeo, compartilhe e até a próxima.